Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Camussa, desenvolvedor do back-end, e hoje nós vamos começar a fazer uma brincadeirinha aqui, bem interessante, simulando um problema. Digamos que você foi contratado pelo Google para trabalhar na divisão ali do Google Maps, e você precisa refazer o algoritmo que faz a busca dos lugares próximos ali do Maps, quando você pesquisa, pega os seus lugares próximos e ordena por proximidade, exibindo a distância em quilômetros. Nós vamos fazer isso aqui em Go, tá? E vou mostrar para você como é que a gente vai resolver esse problema. Vamos aqui para a tela, tá? Então, hoje é o segundo episódio do Como Funciona. Eu tive que resolver esse problema no meu trabalho, tá? Então, eu trouxe aqui para cá. Eu resolvi esse problema em Node.js, no caso do meu trabalho, com algumas outras coisas diferentes também, algumas regras de negócio aplicadas. Mas aqui eu vou trazer o enxuto mesmo, que você pode fazer com qualquer linguagem, e eu vou fazer com Go, porque o Go é do Google, então vai ficar interessante no contexto aqui, né? Então, digamos que você foi contratado pelo Google, o Google te contratou para trabalhar ali na divisão do Google Maps, tá bom? Ele disse assim, olha, você precisa fazer de novo o nosso algoritmo que faz a busca por lugares próximos, pega uma lista de lugares, pega a localização do usuário e ordene ali, tá? Do mais próximo para o mais distante, ok? E aí ele disse, você precisa usar Go. E aí você vai até ver, e se você já sabe, revisar alguns conceitos legais de Go. Uma coisa importante é que você tem duas informações importantes aqui, né? Você diz o cliente, né, ou o usuário aqui, mas no código a gente vai chamar de cliente. Você vai precisar, no caso, receber dele só a latitude e a longitude. Do restaurante, você vai receber nome, latitude e longitude. E você precisa retornar ali para ser exibido também a distância. Tá? Eu deixei em azul, porque essa informação você não vai receber, mas você vai tratar e retornar. E aí nós vamos usar um algoritmo. Vamos um pouquinho para a teoria. O algoritmo de Haversine. Deixa eu tratar isso aqui para cá. E não é nem algoritmo, perdão. É fórmula. Fórmula de Haversine. Meu Deus. Ok? Fórmula de Haversine. Essa fórmula consiste em verificar exatamente isso aqui, ó. Calcular a distância entre dois pontos no globo. No caso, você vai calcular de várias e vai ordenar do mais próximo para o mais distante. Nós temos três fórmulas aqui na Haversine. A fórmula principal, ela traz o seno ao quadrado da diferença entre as latitudes dos dois pontos em radianos. Aí você soma com o cosseno da latitude do primeiro ponto vezes o cosseno da latitude do segundo ponto. Você multiplica pelo seno ao quadrado da diferença entre as longitudes dos dois pontos ao quadrado. Então, é uma fórmula um pouquinho complexa, principalmente de ler, mas no código você vai ver que não é tão complexo. Aqui depois você tem esse C. Esse C, ó, tem até escrito aqui, ó. C é o ângulo central, ou seja, o ângulo subtendido pela linha entre dois pontos no centro da esfera, nesse caso a Terra. Como é que funciona isso aqui, né? Basicamente, é isso daqui, ó. Você vai ter a esfera, a Terra, né? Isso é importante, você não está lidando com uma distância em um plano bidimensional, mas sim tridimensional, porque nós temos uma esfera. A Terra é uma esfera, né? Espero que você acredite nisso. Basicamente, o que é isso daí? O que é esse C? Esse ângulo, né? Basicamente é isso aqui, ó. Você vai ter um ponto, digamos que seja aqui o ponto que representa o teu cliente, o usuário, e um outro ponto que representa um restaurante qualquer. E você vai ter um terceiro ponto, que é o ponto central do globo terrestre, tá bom? Opa. E aí você não está bem no centro, mas digamos que esteja. Você faz duas linhas. Uma linha reta, né, do centro da Terra para o restaurante, outra linha reta do centro da Terra para o cliente. Esse ângulo aqui, deixa eu deixar branco. Esse ângulo aqui, tá? Aqui se forma um ângulo, né? Ó. Considerando que isso aqui esteja no centro, aqui você vai ter um ângulo. Esse ângulo é aquele C ali. Você calcula esse ângulo para você poder, então, saber a distância. E, por fim, você vai calcular a distância exatamente. Você multiplica o raio da Terra, que seria esse R aqui, pelo C, que é o cálculo que você fez a partir do primeiro cálculo. Tá? No código, acho que vai ficar um pouco mais simples para vocês. Então, basicamente é isso. Essa sua
esse é o seu desafio, tá? Você precisa criar esse algoritmo e nós vamos criar aqui juntos. Vamos aqui para o código, tá? Basicamente, eu trouxe, para a gente começar, os dados fictícios, tá? Então, eu tenho a latitude e longitude do meu cliente e tenho nome, latitude e longitude de 6 restaurantes. Perfeito? Vamos lá. Primeiro, no Go, toda vez que você vai começar um projeto novo, né? Vamos trabalhar com arquivo só, eu vou dizer que é o package main. Perfeito? Eu vou ter que importar 3 pacotes. Não são pacotes externos, são pacotes do próprio Go. Você consegue fazer isso em qualquer linguagem sem injetar nenhuma dependência externa. O que é bom para a segurança do teu código, tá? Você faz isso nativamente, sem precisar instalar dependência que pode estar defasada. Que esse, inclusive, foi meu problema no trabalho, por isso que eu fiz o meu próprio algoritmo, tá bom? E isso pode ser o seu problema também algum dia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o lado aqui de vez em quando, porque eu estou com colinha, para eu não me esquecer das coisas, tá? Mas o que eu posso fazer também para a gente entendendo e traduzindo aqui, entre aspas, a fórmula, né? Pronto. Eu vou fazer a fórmula, tá bom? Vou tirar isso aqui do lado. Então, eu vou criar a função que vai fazer o cálculo, tá? Que vai fazer, então, o cálculo da distância da fórmula de Haverin, tá bom? Como é que eu faço isso aqui? Vou criar uma função chamada Haverin Distance, tá bom? Essa função ela vai receber 4 valores float. Lat1, long1, né, long1, lat2 e long2. Então, ela vai comparar as 4, a longitude e latitude do cliente e de um restaurante, ou de qualquer tipo de empresa. A gente vai tratar como se fosse um restaurante aqui. Todas são float 64, beleza? Basicamente, eu também preciso dizer o que ele vai retornar. Float 64 também. Abre chaves, a função. Ele pode indicar algum erro, porque aqui ele está dizendo que eu não retornei nada. Ele fica dando esses avisos, né? Ele tem muito desses avisos. E vamos implementar. Primeira coisa, eu preciso criar uma constante aqui, que é o R, que seria o raio da Terra em quilômetros, perfeito? Para poder fazer a conversão do valor ali da distância em quilômetros. R é aproximadamente, se você vier aqui, 6.371. Go, para quem nunca programou, não tem ponto e vírgula, tá? A gente não vai usar ponto e vírgula aqui, não. Agora, eu vou criar 2 variáveis, uma que é a diferença entre as latitudes, e eu preciso, isso é importante, eu preciso criar uma outra função, porque a latitude e longitude, ela é em graus, e eu preciso converter em radianos. Então, aqui em cima, eu vou criar uma funçãozinha utilitária chamada toRadians, que vai receber degree, que é um float 64, ele também retorna um float 64. Essa diferença aqui de tipo, né, float 64, tem um float 32, isso daí você pode ver melhor na documentação. Não cabe a gente explicar, infelizmente, nesse curto espaço de tempo do vídeo, tá? Mas vamos lá. Basicamente é simples, eu vou retornar a fórmula, né, que é o meu grau multiplicado pelo π. Então eu tenho no package match aqui ele já importa automaticamente. Eu tenho π, o valor de π ali com as casas decimais sem precisar armazenar, porque a própria lib nativa já tem isso. Dividido por 180, tá? Então, retorno isso daqui. Está reclamando que eu não estou chamando, mas agora eu vou chamar, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Eu vou colocar toRadians. O que é isso aqui? Eu vou colocar a diferença das latitudes. Então, eu coloco lat2 menos lat1. Tá? Então, colocar a diferença nas latitudes. Eu também preciso da diferença das longitudes. Tá? Deixa eu colocar aqui em maiúsculo para ficar melhor. Que é a mesma coisa, né? toRadians long 1, long 2 menos long 1. Tá? Pronto, eu tenho essas duas diferenças calculadas. Agora vamos para a fórmula. Deixa eu vir para cá para a gente ver a fórmula. Eu vou criar aqui A, né? Que é a fórmula. A atribuição que eu estou fazendo aqui, né? É uma atribuição um pouquinho diferente do Go, porque eu já estou declarando o valor. E ele também vai inferir o tipo. Eu não estou declarando o tipo, mas ele infere, porque o Go é estaticamente tipado, tá bom? O que eu vou fazer? Eu tenho o seno, então match.sin nesse caso aqui, ó, vamos lá. Esse símbolo aqui é a diferença entre as latitudes dos 2 pontos. Então, o que eu faço? Latitude, match, né? Sim. Vamos ver se eu não estou confundindo nada. Exatamente.
da diferença da latitude dividido por 2, vezes ela mesma. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Por quê? Porque é ao quadrado, né? Para você ver que é ao quadrado na fórmula. Então, multiplico por ela mesma. Somo com o mass, né? Só que isso aqui está errado. O package mass é minúsculo e a função é maiúscula, tá? Mais o cosseno. Aqui também tem que converter. Ok? Mais o cosseno, mass, né? Ponto cos, cosseno, da diferença, aliás, desculpa, da latitude 1, né? Então, no caso aqui, lat 1, só que, atenção, novamente eu preciso converter para radianos. Então, 2 radians, multiplicado, nesse caso agora, pelo cosseno de novo, só que agora no 2 radians de novo, lat 2, tá? Multiplicado de novo. É uma fórmula um pouquinho longa, mas você vê que no código não fica tão difícil de entender como na fórmula, né? Pelo seno, né? Match de novo, ponto sino, da soma das longitudes, então, a diferença das longitudes, desculpa, diferença de longitude, que no caso já está convertido para radiano, então não preciso colocar aqui, também dividido por 2, e você vê que é ao quadrado. Então, mais uma vez, eu multiplico de novo, tá? Multiplico por ela mesma, né? Porque aqui eu estou multiplicando ao quadrado. Basicamente é isso, pessoal. Essa é a fórmula A, né? Vou ativar aqui a nossa quebra de linha. Deixa eu ver o que está acontecendo. Opa. Criei duas. Pronto. Deixa eu ativar aqui a quebra de linha para ficar melhor para a gente. Nunca lembro o atalho, mas vamos lá. Vamos para o C agora. O C é mais simples um pouquinho, né? O C recebe 2 vezes... Esse atan aqui é uma função específica que a gente usa para esse tipo de situação, tá? Para cálculos trigonométricos. Eu não tenho como explicar isso para vocês também aqui. Eu vou ter o SQRT, que é o radiano, a raiz, aliás, de A, que é o que eu acabei de fazer ali. E são 2 parâmetros nessa função, tá? Então, 2 floats. E nesse segundo float, que eu coloco também a raiz de 1 menos A. Pronto. Simples assim. E, basicamente, a nossa distância final em quilômetros é basicamente o raio multiplicado por esse C que eu acabei de implementar. Tá bom? Só que, deixa eu ver se está certo. O que está acontecendo? Acho que ele está reclamando que eu não estou usando. Definite. Ah, desculpa, eu tenho que colocar 2 pontos aqui. Agora sim ele está reclamando que eu não estou usando. Tá bom? Ou eu posso chamar isso aqui de D ou de distance. Vamos chamar de distance para ficar mais claro. Tá bom? Eu posso, então, retornar a distance. Basicamente, essa função, o que ela fez? Ela calculou a distância em quilômetros, né, entre um conjunto de latitude e longitude e outro conjunto, que no caso vai ser do cliente e de cada restaurante, né? Que depois eu vou fazer o loop. Vamos lá. Agora, essa informação aqui vai ser importante. Essas duas informações. Eu vou criar 2 structs aqui, tá? Find é uma struct. O que é struct, tá? É um tipo complexo. Então, eu crio um conjunto de campos ali que eu vou precisar preencher, porque no Go você não tem a orientação a objetos tradicional, né? Você não tem os conceitos ali aplicados. Então, você normalmente precisa fazer dessa forma aqui. Então, o cliente, eu preciso só da latitude, que eu tenho que definir o tipo, tá? Que é um float 64, e da longitude dele também, que também é um float 64. Tá? O que ele está reclamando? Eu não estou usando. Não sei do que ele está reclamando aqui. A gente descobre já do que ele está reclamando. Porque está ok. Aqui. E a gente precisa da longitude, que também é um float 64. E a distance. Só que eu vou colocar maiúsculo, tá? Porque aqui, por convenção, a gente usa em maiúsculo os parâmetros de um struct, beleza? Não sei, deve ser ele estava reclamando porque eu não estou usando, tá? Depois, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar aqui.
vamos criar a função que de fato vai ordenar, né, os restaurantes por distância. Então a gente vai chamar essa função de find closest restaurants, tá? Então no caso seria os restaurantes mais próximos. O que eu vou receber aqui? Eu vou receber dois parâmetros. Um client, que é um slice, que é tipo um array meio que sem limites, né? Uma matriz, aliás, sem limites. Um array de client e o restaurants, que é um slice de restaurante. E vou retornar aqui para nós também um slice de restaurant. Por quê? Porque eu vou trazer o mesmo slice que eu recebi, só que com as distâncias adicionadas e ordenando por elas. Perfeito? Vamos continuar aqui. Basicamente, eu vou ter um for, com a variável i, se baseando no tamanho, né, no range dos restaurants, tá? Então, vou ter os meus restaurants e a partir do tamanho dele, né, do range, do tamanho da quantidade de itens que tiver nesse array, eu vou trabalhar aqui, beleza? O que eu vou fazer? Nesse array, eu vou pegar o índice, né? Colocar o índice, que é o i, que eu estou contando ali, que começa com 0 automaticamente. Quando eu coloco assim no for, ele já considera que meu i começa com 0, tá bom? Então, eu pego a distância, eu verifico, né? Eu coloco esse parâmetro de distância já declarando aqui que eu vou fazer a forma hovering distance, tá? Hovering. Acho que eu estou confundindo aqui. Coloquei hovering, né? É hovering sign. Confundi o nome, tá, pessoal? Desculpa aí pela vergonha que eu passei. Hover sign, tá? Two Radians aqui tá reclamando. Não sei o que tá acontecendo. Isso aqui é praticamente um ao vivo, tá, pessoal? Então... Ah, eu tô entendendo o que ele tá reclamando. É porque eu tenho um arquivo aqui que já declara essas funções, tá? Que é o arquivo que eu tô trabalhando aqui no que eu... Então, como eu já declarei no arquivo que tá na mesma pasta, ele fica reclamando. Então, deixa eu criar uma pasta aqui. Vídeo, tá? E vou jogar isso aqui pra dentro do vídeo. Vou ver. Pronto, acho que ele vai parar de reclamar. Deixa eu ver. Não parou. Não, parou. Parou. Não sei. Não importa, tá? Acho que ele parou. Porque ele acha que tá no mesmo projeto. Então, vamos deixar quieto, tá bom? Então, eu vou fazer a fórmula. Qual é o Eversign Distance, né? Eu vou mandar a fórmula lá. Você lembra que recebe duas latitudes e duas longitudes? Então, eu pego o meu cliente, que tá aqui. Ponto. A latitude dele. Também mando. Opa, o que tá acontecendo aqui? Tá reclamando também? Caramba. Ah, perdão, pessoal. Um errinho aqui. Não é um slice de clientes, porque é só um cliente. Então, é só o cliente mesmo. Também temos o client.longitude. Vamos ter, agora sim, restaurants. O índice, né? Ponto latitude. E o restaurants também o índice, né? Que eu estou usando. Ponto longitude. Ok? Essa é a função. Deixa eu salvar aqui. Parou de quebrar a linha, não sei porquê. Vamos pedir para ele quebrar a linha de novo. Tá? Basicamente, eu estou calculando a distância, né? Aqui dentro. E aí, quando eu calculo a distância e adiciono essa distância, ele vai ficar lá com esse valor dentro da struct, né? De cada item aqui da meu. Agora eu vou usar o sort slice aqui, que é do próprio Cool, em que eu vou ordenar de acordo com um parâmetro, tá? Eu vou pegar o restaurants, pego aqui uma função anônima, em que eu tenho i e j, e essa função anônima retorna um int, tá bom? Perdão, i e j são ints. A função anônima retorna um booleano, né? Booleano. Que é se ele está, se é menor ou não. Porque no caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um return aqui, restaurantes, né? E
porque aqui também ele tem o i, né, o contador. Ponto distance é menor que o restaurants j, porque aqui no caso ele pega, sei lá, o primeiro e o segundo e o terceiro, ele vai comparando, tá? E aí ele vai reordenando de acordo com esse parâmetro, tá? Então se eu tiver o parâmetro aqui, ele vai reordenando para mim e definindo a ordem de acordo com a distância. Quanto menor a distância, mais superior ele vai estar, perfeito? Então basicamente essa função está pronta. A última função que a gente precisa desenvolver é a função central. Você lembra que eu tenho esses dados aqui de teste? Eu posso fazer o seguinte. Eu crio a minha função main, tá? Que é a função principal de qualquer aplicação Go, tá bom? E aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou declarar um client, que é basicamente um client, né? E aí eu trago esses dados aqui. Olha só. E eu crio os restaurantes. Restaurantes, que eu trago esses dados aqui, que são exatamente os dados de acordo com o struct. Nesse caso aqui, é um array de structs. Né? Deixa eu dar uma olhadinha como é que eu trabalhei aqui. Pronto. Aliás, de restaurantes, né? Então eu pego uma lista, né? Uma array de restaurants, só que está errado. Não é assim. É assim. E aí, aqui dentro eu jogo todos os meus restaurantes com nome, restaurante do João, da Maria, cafeteria chique e tudo mais, sua latitude e longitude para fazer a comparação. Agora, eu vou criar uma variável que vai receber exatamente a função que a gente chama ali, que é a find closed restaurants. E eu vou mandar o meu cliente, você lembra lá os parâmetros? E os restaurantes, para ele fazer a comparação, que é exatamente isso aqui, que realiza aquele loop e realiza a nossa ordenação. Perfeito? Por fim, aqui no final, eu vou fazer um for para eu poder imprimir o nome desses restaurantes. Aqui eu tenho que colocar underline, por quê? Porque se eu não colocar underline, ele vai achar que eu quero tratar o erro. Quando você coloca aqui, você geralmente coloca erro. Eu não vou usar isso, tá? Então eu vou só pegar um restaurant, tá? Que basicamente, cada item, no caso, que é o restaurant, vai ser do tamanho, né? Vai pegar ali o tamanho do closed restaurants. E aí ele vai imprimir. Então, vou colocar um fmt. Deixa eu ver se ele importa automaticamente. Não importou, mas acho que ele vai importar agora. Quando eu escrever printf. Importou fmt. E basicamente, eu vou imprimir. Como é que eu vou imprimir aqui, né? Eu imprimo normalmente assim. Nome. E aí eu coloco 2 pontos. Coloco aqui S de string, né? E distância. Eu coloco. Como é um float, eu coloco .2f, né? Eu estou formatando o float para 2 pontos decimais. Perfeito? E aqui eu digo o que eu vou tratar, né? Que no caso aqui é primeiro restaurant.name e depois o restaurant.distance. Então, basicamente, essa função aqui, no caso, a função principal é a reverse sign distance, né? Que ela vai calcular a distância. Ainda está indicando o erro aqui, não sei de que, mas não tem problema. Ele vai trazer a distância, tá? Depois, eu criei os tipos, né? Para poder criar aqui. Aí, também para aplicar na minha função, em que eu recebo o meu cliente, a estrutura do meu cliente, a struct, que é a latitude e longitude. E depois eu recebo uma lista, na verdade, né? Uma array de structs, em que eu tenho tudo isso daqui. O que eu faço? Eu executo, tá? Vou abrir aqui o terminal, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Só para a gente fazer melhor, quilômetros, eu vou colocar aqui também um /n para ele quebrar a linha, que fica melhor para a gente. Então, eu vou colocar go run, que é o comando para executar qualquer aplicação Go, tá? E vou colocar aqui vídeo, acho que eu coloquei, né? /eversign video go. Opa! Tem alguma coisa errada aqui, tá? Vamos ver onde é que ele está dizendo aqui. Perdão. Tem um retorno aqui que eu esqueci de fazer, que é o retorno do restaurants, né? Esse que era o erro. Porque eu estou tratando tudo aqui, né? Eu recebo o restaurants, faço o tratamento sobre ele, mas não estava retornando. E eu tenho que retornar porque eu digo aqui que eu retorno um array de structs restaurants, né? Que seria com a distância adicionada e ordenando pela dessa distância do menor para maior.
Agora sim, vou limpar aqui. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. E vou executar. Agora sim, eu trago o nome e a distância. Então, a lanchonete da Maria é a mais perto de mim. Depois, eu tenho o restaurante vegetariano, que está só 290 metros de mim. Depois, eu tenho o restaurante do João, que está 590, depois 640, depois 740, depois 1 km e 22, que seria a pizzaria do Zé. E é exatamente isso que o Google Maps retorna. Então, a função está concluída, nós aplicamos a fórmula de Haversine e conseguimos resolver, sim, o problema com eficiência. Tá? Espero que, de fato, vocês tenham gostado dessa aplicação. Tá? Eu tentei ser o mais prático e objetivo possível. O vídeo está dando aqui 11 minutos e pouquinho. Eu não costumo cortar os vídeos, eu faço direto aqui, porque é como se fosse uma aula mesmo, né? Vou trazendo direto para vocês. E eu espero que tenha ficado claro. E que você, no futuro, né, se você precisar resolver esse tipo de problema, você consiga resolver através dessa forma. E eu trouxe dessa forma, assim, usando a própria linguagem, sem importar nenhuma biblioteca adicional, para que você entenda que dá sim para você trabalhar sem bibliotecas para resolver um monte de problema, tá? Às vezes a injeção de dependências exagerada pode causar um monte de fragilidades no teu código, vulnerabilidades que você nem vai estar ligado ali, porque são vulnerabilidades das extensões, das dependências, né? Das libs externas. Então, sempre que você pensar em um problema que você precisa resolver, que é um pouquinho mais complexo, pense se você não consegue, de fato, resolver esse problema utilizando um algoritmo que você mesmo desenvolva. Que você viu que o algoritmo mesmo, ele é muito simples. Só para a gente ver novamente, olha só. O algoritmo é isso aqui, tá? O algoritmo de Haversine. Eu apliquei para o meu problema nessa segunda função. Eu estou ordenando os restaurantes mais próximos. Mas o algoritmo é só isso. Então, isso daqui porque eu preciso fazer a conversão, né? Mas imagina, você vai instalar uma dependência para escrever essas linhas de código aqui. Pô, cara, menos de 25 linhas, né? Tô começando aqui a dar 9. Não precisa. 14 linhas de código. Caramba, não precisa, velho. Entendeu? Então, para de querer que tudo seja lib, tá? Sempre que você tiver um problema, pense um pouco. Será que eu consigo resolver esse problema criando uma função utilitária, né? Aqui está tudo no mesmo arquivo, mas você poderia criar uma função utilitária para armazenar isso daqui, tá? Então, eu vou deixar o código tá aí embaixo, o código fonte que eu usei aqui, beleza? Espero que vocês se aproveitem, mas tentem fazer e se desafiem a fazer isso aqui em outra linguagem. Isso é muito legal, porque você vai usar os mesmos conceitos, mas você vai praticar na linguagem que você utiliza e aí vai ter alguns conceitos diferentes. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tentei fazer mais curto que o anterior. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.